Salmo 7, 9, a Bíblia fala assim: pois tu, ó justo Deus. Interessante como que a Bíblia reflete essa faceta do caráter do Senhor. Pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins, aquelas partes mais íntimas, mais internas, mais profundas do nosso ser, Deus prova. Então Deus, Ele vai tratar conosco de maneira profunda, porque afinal de contas nós somos a sua obra, e Ele quer se relacionar conosco e nos transformar à imagem do seu Filho, de tal maneira que Ele possa fazer o que Ele deseja fazer através de nós. É interessante que em 1 Crônicas 28, 9, a Bíblia fala assim: conhece o coração de teu pai, conhece, ó Deus, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Isso aqui é um texto muito desafiador. Então Deus vai tratar conosco até que nós possamos desenvolver isso, motivações corretas, afinadas com o Espírito de Cristo, uma vida inteiramente livre, sem prevenções, sem medos. E nós temos falado bastante sobre essa questão da aprovação, da reprovação, e eu quero que você entenda algo. Uma pessoa reprovada não é uma pessoa que Deus vai desprezar, que Ele vai descartar, jogar fora, mas antes de tudo é alguém que Ele deseja aprovar. Eu sei que a princípio essa palavra, esse carimbo, reprovado, é algo aparentemente negativo, não é verdade? Fulano foi reprovado. Mas existe um aspecto muito positivo nessa palavra. É interessante, a palavra reprovado, ela começa com esse prefixo de repetição, embutindo a ideia de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Quando Deus nos reprova, na verdade Ele não está nos descartando, no fundo Ele está construindo uma nova oportunidade, Ele está acreditando que nós podemos reverter essa situação, que nós podemos reverter esse quadro. E mesmo que muitos de nós já tenhamos desistido de nós mesmos, desacreditado em nós mesmos, Deus continua acreditando, Ele não desistiu de nós. A gente ouve muitos testemunhos assim, pessoas que às vezes estavam indo para tirar a própria vida, a pessoa estava indo para se suicidar, e de repente, de uma maneira sobrenatural, alguém coloca uma pessoa no caminho dessa pessoa, que já havia desistido de tudo, já havia desacreditado de si mesma, perdido as esperanças, e a partir dali Deus começa a fazer uma grande transformação, uma obra poderosa. Eu não me esqueço, uma vez nós estávamos no impacto de evangelismo, ali em Parintins, lá no coração da Amazônia, naquela famosa festa do Boi Bumbá. Eu não me esqueço de um homem que eu evangelizei ali. Esse homem estava indo tirar a própria vida. Ele carregava realmente uma decepção profunda em relação à família, à esposa, havia sido traído, abandonado, estava indo para tirar a própria vida, já havia desacreditado em si mesmo, e de repente ali Deus começou a fazer uma revolução na vida daquela pessoa. Então eu quero que você entenda isso, que a reprovação não é o fim de tudo, muito pelo contrário, pode ser o começo de uma grande reação, e isso vai revolucionar as nossas vidas. Então eu gostaria de poder compartilhar com você
algo que eu acho que é muito importante num processo de cura, de restauração, que é a construção de um diagnóstico. Quando Davi fala essa palavra, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. É exatamente isso que eu gostaria de fazer a partir desse momento. Estabelecer a radiografia de uma pessoa reprovada. Vamos estudar aqui alguns sintomas que qualificam um quadro de reprovação. Vamos, é muito importante nós nos enxergarmos com os olhos de Deus, não é verdade? Isso é muito importante. Nós termos essa sensibilidade de diagnosticarmos nosso quadro, a nossa real situação, à luz da palavra de Deus. Eu gosto muito ali de Isaías, no capítulo 6, e a gente percebe ali do 1 ao 6, Deus vai mostrando toda a situação da nação, ferida da cabeça aos pés, um povo realmente machucado, rebelde. E quando chega então no capítulo 6, é quando Isaías tem aquela experiência de se enxergar com os olhos de Deus. Até ali ele vinha falando alguns ais para os outros, mas quando ele se enxerga com a revelação de Deus, ele fala: ai de mim, ai de mim. Então o diagnóstico é a alma da cura, é a essência, um diagnóstico correto, é a essência para você tomar um caminho correto de restauração. Nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. Sintomas de uma pessoa reprovada. O primeiro sintoma de uma pessoa reprovada é a desconfiança generalizada. Desconfiança generalizada. É interessante, inclusive tem um conselho que o apóstolo Paulo nos dá, muito importante. 2 Coríntios 13:5, ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Um conselho, Paulo fala: olha, examinai-vos a vós mesmos, não é? E esse também é o mesmo princípio fundamental presente na ceia do Senhor. O que a Bíblia fala na ceia? Examine-se o homem a si mesmo, não é isso? Examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia. Então fala sobre esse princípio de nós nos julgarmos a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. E a Bíblia chega a dizer que existe muita gente doente, muita gente que morre prematuramente. O cara apressa os dias de vida dele, morre prematuramente, porque toma a ceia do Senhor sem discernir o corpo, sem discernir a unidade do corpo de Cristo. Então Paulo fala sobre examinarmos a nós mesmos. E é interessante que nesse primeiro sintoma aí, essa desconfiança generalizada, a gente começa a entender por que Paulo deu esse conselho ali para a igreja de Corinto. Se você volta 2 versículos antes, no versículo 3, ele fala assim: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Vamos entender o contexto da situação toda, o relacionamento do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Bons, sei que quando a gente vai falar sobre o apóstolo Paulo, a gente enche a boca, não é? O grande apóstolo Paulo.
Mas naquela época, apesar de Deus estar confirmando o ministério apostólico de Paulo com sinais, prodígios, maravilhas, coisas tremendas, Deus falando fortemente através do ministério de Paulo, muita gente estava criticando severamente Paulo, dizendo: olha, esse cara é um picareta, acho que ele é um falso apóstolo. Muita gente duvidando temerariamente, irresponsavelmente do ministério de Paulo. E isso começou a fermentar tanto que Paulo falou o seguinte: olha, vocês estão desconfiando tanto da minha pessoa, sem fundamento. Existe tanta desconfiança que, quem sabe, não é vocês que estão reprovados. Aquela tendência de coar um mosquito e engolir o camelo. Irmãos, quando nós temos essa atitude temerária de desconfiar generalizadamente das pessoas, aquele pé atrás com todo mundo, isso revela que existe uma ferida, existe um quadro de reprovação instalado na nossa vida. O problema é na gente mesmo. Desconfiança generalizada. Quando a gente perde a fé nas pessoas. É muito comum até algumas pessoas até usam a Bíblia para sustentar essa desconfiança generalizada. Quantos já ouviram pessoas dizendo assim: maldito o homem que confia no homem? Irmãos, não confie em homens. Isso é literalmente pegar um texto fora do contexto e fazer um pretexto. Irmãos, o contexto aí é outro. A Bíblia está falando assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, será como a tamargueira do deserto, vai secar. Está debaixo de uma maldição. O contexto aí são pessoas que começam a proceder independentemente de Deus. Gente que fala assim: eu não preciso de Deus. Se estriba em si mesmo. Esse troço é amaldiçoante. Agora a Bíblia fala: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, quando você ama, você vai confiar nas pessoas. Você vai dar uma nova chance para elas. Você vai estar aberto para dar um voto de confiança. Veja bem, eu não quero também ser aqui ingênuo. Nós sabemos que confiança não cai de paraquedas em relacionamento nenhum. Confiança é algo trabalhoso de se construir, difícil de se construir e muito fácil de ser destruído, de se perder. Dependendo do cheque sem fundo, moralmente, emocionalmente, que você dá para alguém, você pode encerrar a sua conta bancária, o seu relacionamento com aquela pessoa. Não é verdade? Então eu não quero ser simplório. E muitas vezes nós temos que saber trabalhar nos limites dos nossos relacionamentos. Mas quando nós tomamos uma decisão de desconfiar generalizadamente das pessoas, irmãos, tem uma ferida instalada nas nossas vidas. É interessante, numa das nossas escolas lá na IFOL, eu me lembro, eu fui atender um pastor, e esse pastor, ele teve assim um passado um pouco complicado. Inclusive, um dos grandes traumas dele foi esse, que ele foi preso e foi terrivelmente abusado pela polícia.
Foi abusado mesmo. Foi maltratado, espancado, não é? E ele então construiu uma situação assim, ele generalizou a coisa. Para ele, todo policial é bandido. Irmãos, quando uma pessoa fala assim, todo policial é bandido, homem nenhum presta, o que isso está refletindo? Quando alguém generaliza essa desconfiança. Todo pastor é enganador. Já ouviu isso? Isso mostra, tem uma ferida muito grande aí, não é? Eu fui atender aquele pastor, só que na equipe de intercessão tinha um capitão da polícia militar. E quando ele soube que tinha um capitão da polícia militar ali, aí o cara entrou em colapso, coitado. Mas ele começou a falar de toda a dor, todo trauma que ele passou com a polícia. E eu já tinha conversado com esse capitão, porque esse capitão também, ele se envolveu em muitos abusos, coisas pesadas, que infelizmente acontece na polícia. E inclusive crimes, coisas criminosas, coisas pesadas. E quando esse capitão começou a ver a dor daquele homem, imagina, um capitão da polícia militar, o cara se colocou de joelhos, em lágrimas, e ele representando a polícia, né, começou a pedir perdão para aquele homem. Foi uma coisa assim muito linda. A ferida dele foi tremendamente ministrada. Aquilo mudou os rumos da vida desse pastor. Mas irmãos, sempre quando nós generalizamos a nossa desconfiança, quando nós começamos a fazer críticas e julgamentos sem ter conhecimento de causa, quando você de repente fala mal de alguém ou de uma situação que você nem conhece, você está, na verdade, trazendo à luz a verdade? Não. Você só está revelando o seu próprio coração, não é? Então é interessante que uma das raízes dessa desconfiança generalizada é a nossa própria infidelidade. Porque quando eu não sou fiel em algo, eu começo a transferir isso para todo mundo. Se eu não sou fiel, fulano também não é, ninguém é fiel. Se eu sou uma pessoa corrupta, eu começo a pensar que as pessoas também são corruptas. E quando eu teço um comentário dessa natureza sobre uma pessoa ou situação que eu não conheço, na verdade eu estou dando um retrato do meu coração, estou revelando quem eu sou e não quem aquela pessoa é. Entende? É sinal que existe realmente um estado de reprovação enterrado na minha própria vida. Então essa desconfiança generalizada é fruto de traumas, de abusos sofridos, situações que nunca foram resolvidas. E a tendência é que a desconfiança generalizada se transforme numa desistência generalizada. E a desistência generalizada pode evoluir e produzir uma indiferença generalizada. Quando você começa a riscar as pessoas da sua vida e morrer junto com elas, isso é um antepasso da depressão. Então, com certeza existem abusos, injustiças, coisas que precisam de ser tratadas. Esse é o primeiro sintoma de uma pessoa reprovada. Quando a pessoa perdeu a fé generalizadamente nas pessoas. Perdeu a fé. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma irmã e ela falou assim: eu não quero casar. Isso assusta qualquer pastor. Normalmente toda mulher que eu conheço quer casar.
É ou não é verdade? Amém, irmãs? Quantas querem casar? Amém. Deus há de ter misericórdia, né? Mas é isso mesmo. Espera no Senhor, né? Então, imagina, quando uma moça solteira fala assim: eu não quero casar. Irmãos, tem um negócio aí. Aí comecei a conversar com ela e tal. E ela então chegou num ponto que realmente ela rasgou o coração. Ela falou: olha, começou a mostrar, né, o casamento da mãe dela, a tragédia, pai alcoólatra, espancador. Desde que a mãe casou, foi só sofrimento, 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 sofrimento. E ela presenciando tudo isso. Então ela falou: olha, se for para mim sofrer como a minha mãe sofreu, se casamento é isso, definitivamente eu não quero me casar. Eu não quero me casar. Veja bem que ela estava enterrando um plano de Deus tremendo na vida dela, não é? Porque essa é a ordem de Deus, deixar pai e mãe, unir sua mulher e ser uma só carne. Mas aquela ferida, por causa daquela ferida, ela simplesmente falou: não, eu não quero casar. Vem essa desconfiança, o medo do que pode acontecer. O segundo sintoma de reprovação é a estagnação e o desânimo. E isso vem como resultado de um estresse espiritual. Então nós explicamos a situação da reprovação crônica, dizendo, né, aquele quadro da derrota. Pessoa que faz a prova e não passa, vai ter que fazer o quê? A prova de novo. Aí quando faz a prova de novo, não passa, tem que fazer a prova de novo. Então essa situação crônica de ser subjugado ao mesmo ponto de prova, fazer a prova e tomar bomba, fazer a prova e tomar bomba, fazer a prova e tomar bomba, isso vai produzindo um desgaste, não é? Essa situação pode se repetir tanto na vida da pessoa, numa determinada área da sua vida, vai se repetindo tanto, que vai provocar um estado de profundo desgaste, estresse, que pode ser traduzido nessas palavras: desistência, estagnação, desânimo. Irmãos, toda pessoa que ela apresenta um quadro de apatia espiritual, é porque existe um quadro de reprovação enterrado na alma dessa pessoa. Irmãos, Deus é a pessoa mais empolgante desse universo. Deus é empolgante. Quando a presença de Deus está numa pessoa, ela vai exalar vida, incentivo, entende? Quando uma pessoa realmente ela construiu um quadro assim de apatia, de estagnação, de religiosidade, é sinal que realmente tem um quadro de reprovação que vem produzido um estresse interno numa ação contínua, desgastando, desgastando, desgastando e desgastando. Muitas vezes isso é o que ocorre, devido à falta de maleabilidade, de se quebrantar diante de Deus, de se submeter ao tratamento, à correção divina. A pessoa começa a sofrer uma resistência de Deus tão forte, porque o que a Bíblia fala? Deus resiste ao soberbo, é a mão de Deus no peito. Então a pessoa começa a sofrer uma resistência, ela não se deixa conduzir pela vontade do Senhor. Em consequência, as coisas não vão fluir, a unção esgota. Todo estado de reprovação crônica adoece a consciência, abala a fé, o resultado é estagnação.
Estagnação. Pessoas que pararam espiritualmente, estão dormindo na fé. Estão dormindo na fé. É aquele estágio da desistência, da apostasia. Irmãos, olha, é muito comum a gente ver assim pessoas que, apesar até delas, elas vêm no domingo, na igreja, aquela coisa, mas no fundo essas pessoas já desistiram há muito tempo de um relacionamento pessoal com Deus, uma vida de meditação, de oração, compromisso com o último mandamento, que é fazer discípulos de todas as nações. A pessoa já desistiu há muito tempo. Ela não suporta mais 5, 10 minutos de oração, é muito. Um dia ter que jejuar, um dia é uma batalha. Ficar com a Bíblia meia hora aberta, nem se fala. Quando a pessoa está nesse quadro de apatia, um grãozinho de areia é como se fosse uma pedra de 30 quilos. É um peso insuportável. Quando você encontra uma pessoa nessa situação de desgaste, de comodismo, de passividade espiritual, isso é sintoma de que existe um quadro de reprovação instalado na vida dessa pessoa. O terceiro sintoma de reprovação é o ressentimento e a prevenção. A gente já até falou bastante sobre isso. Ressentimento e prevenção. Essas duas coisas normalmente andam juntas. Quando você fracassa em perdoar alguém, entra o ressentimento. Você fica sentindo, vez após vez, a dor do orgulho ferido. Isso vai produzir o que? As barreiras, as prevenções. Então, ressentimento e prevenção são coisas que andam juntas e vão contribuir para nos obstinarmos na nossa vontade própria. Aqui entra uma obstinação. De repente, a pessoa não consegue mais ter aquela convicção genuína, certeira da vontade de Deus para a vida dela. Irmãos, a Bíblia fala assim, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é? A gente conhece a vontade de Deus. Agora, quando a pessoa começa a se obstinar nos seus ressentimentos, nas suas prevenções, é comum a gente observar essas pessoas perdendo rumo. Eu não sei se você já ouviu pessoas que falam algo bem típico. A pessoa às vezes comenta assim, olha, eu não sei muito bem o que Deus tem para mim. Eu só sei que ir para aquele lugar, trabalhar com aquela pessoa, jamais. Isso eu tenho certeza que Deus não tem para mim. Já viu aquela pessoa? Ela só sabe, supostamente, né, o que Deus não tem para ela. Isso aqui eu tenho certeza que Deus não tem para mim. Cruz credo. Deus me livre. Isso Deus não tem para mim. Agora eu não sei bem assim qual que é a vontade de Deus, não é? Aquela historinha lá da Alemanha, não é? Normalmente quando a gente fala assim, isso Deus não tem para mim, tem um ditado que fala assim, nunca diga, jamais vou beber dessa água, porque às vezes ali é que está o ponto mesmo. Então, a tendência da pessoa é escolher a vontade de Deus para ela. Acaba fazendo da própria vontade a voz de Deus, não é? Algumas pessoas até acham na Bíblia versículos, não, Deus me deu uma palavra e tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo,
E muitas vezes a pessoa até pega uma palavra, ela tem a palavra, mas ela não tem um princípio, ela não tem um conselho de Deus. Irmãos, não é só ter a palavra, você precisa de ter o princípio. Eu me lembro uma vez, o irmão falou: não, Deus me deu uma palavra que aquela é a minha namorada, mas a menina nem crente era. Eu falei: olha, eu acho que não foi Deus que te deu a palavra, não. Você pode até ter a palavra, mas você está pecando contra o princípio. E você também não tem o conselho da sua liderança, não. É um negócio complicado. A gente tem que ter a palavra, tem que ter o princípio e tem que ter o conselho. Aí você pode julgar essa profecia realmente com autenticidade, à luz do caráter de Deus. Então, quando uma pessoa começa a agir dessa forma, a pessoa começa a fazer da sua vontade a voz de Deus, essa pessoa está sendo guiada por Deus, gente? Não, ela está sendo guiada pelas suas feridas, pelos seus ídolos, não é? Os quais muitas vezes defende ali com unhas e dentes e mil razões. Muito comum a gente ver algumas pessoas que elas, realmente a vida delas é ficar lambendo as próprias feridas, idolatrando ali as próprias necessidades. As pessoas não estão sendo guiadas por Deus, elas estão sendo, não é, levadas pelas suas próprias barreiras, ressentimentos, mágoas. Isso eu não vou, com aquela pessoa eu não falo. A pessoa fica totalmente amarrada dessa forma. Irmãos, olha, quando nós começamos a levantar barreiras com alguém, quando você sustenta o ressentimento, você de coração não perdoa, na verdade, você está se aproximando dessa pessoa iniquamente, malignamente. Deixa eu te explicar isso melhor. Até quando a gente ensina sobre ligações iníquas entre almas, talvez dos principais tipos de estabelecer uma ligação iníqua entre almas, através da inimizade. Quando você estabelece alguém como seu inimigo, eu não falo com aquela pessoa, você não está se afastando dela, você está se algemando a ela, se aproximando malignamente daquela pessoa. E de repente, essa pessoa pode até se tornar o centro da sua vida. Se ela vai num lugar, eu não vou lá porque o fulano vai estar, eu não vou. Se o fulano não vai, eu vou, já que o fulano não vai, então eu vou. Quem que é o centro da sua vida? Quem que está dando as direções para a sua vida? É Jesus? Não, é a pessoa. Você está algemado a ela. A única maneira de nós nos libertarmos das pessoas é perdoando. Não tem outro jeito. Não é? É liberando. Então nós temos que resolver essas barreiras. Isso é algo fundamental. E perdoar, gente, não é um sentimento, não é uma opção. Perdoar é um mandamento. Não é isso? Você nunca vai sentir de perdoar uma pessoa que te magoou, que te injustiçou, que te abusou. Você vai sentir desganar aquela pessoa. Você não sente de perdoar, você sente desganar mesmo. Então, para você perdoar, você tem que negar a si mesmo. Você tem que ir para a cruz. Só da cruz que a gente pode dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Então, quando você vê uma pessoa que está numa situação de ressentimento e prevenção, isso é sintoma de que tem um quadro de reprovação. Algumas até muitas vezes espiritualizam
os seus ressentimentos, até em oração. Já viu aquelas pessoas que vai orar pelo outro? Fala: Senhor, abençoa o fulano, tem misericórdia dele, porque ele fez isso, isso e aquilo. E desce a lenha na pessoa, para todo mundo ouvir, até para Deus. É como se ele estivesse falando mal da pessoa para Deus. Irmãos, isso não é oração, isso é macumba, né? O Caio Fábio falava isso: a oração inspirada por ressentimento é macumba evangélica, né? É um negócio terrível. Tem uma ferida muito grande lá dentro, precisa de ser tratada. Ressentimento e prevenção. O quarto sintoma é a atitude de fuga. A fuga. Irmãos, pessoas feridas tendem a fugir. Pessoas feridas na sua consciência, elas fogem. Todo mundo que está carregando um trauma, uma machucadura moral, emocional, sentimental, qual que é a tendência? Fugir. Inspirada pelo medo de ser novamente rejeitada, inspirada pela culpa que sente, não é? A pessoa quer fugir. Fugir é uma das mais fortes tentações para alguém que se encontra num estado de reprovação. Ao invés da pessoa falar: não, eu vou enfrentar isso aqui de frente, a pessoa fala: não, eu vou fugir. Eu não suporto mais ter que aguentar isso aqui. Eu não suporto mais essa mesma situação voltando vez após vez diante de mim. E a pessoa foge. Medo e fuga constitui uma dinâmica que nos enclausura num estado de derrota. A fuga é o lado oposto da solução. É o princípio da anti-resolução de conflitos. Como é que você deixa de resolver algo? É fugindo. Fugindo. Se você fugiu, você está se afastando da solução daquele problema. Agora, o que vai acontecer? Será que a gente resolve alguma coisa fugindo? Você lembra de Jacó? Jacó, aquele cara assim, bem esperto, não é? Enganou o irmão, enganou o pai que era cego, roubou a herança do irmão, a bênção da primogenitura. Aí o irmão, lógico, se levantou contra ele num ódio de morte. O que é que ele fez? Fugiu. Foi lá para Padã Arã, lá para o deserto. Ficou 20 anos com o tio. E depois desses 20 anos, ele teve que voltar nesse mesmo ponto e se reconciliar com o irmão. Ele fugiu. Então, ele só deu uma voltinha básica de 20 anos no deserto, para depois ter que retornar ao mesmo ponto e enfrentar aquilo do que ele fugiu. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você realmente quer ser uma pessoa aprovada por Deus, de tudo aquilo que você tem fugido, não importa o quão longe você foi, você vai ter que voltar. Você vai ter que enfrentar aquilo ali. Entende? Esse é o problema da fuga. Não resolve nada. O tempo resolve as coisas? O que você acha? Se o tempo resolvesse as coisas, não precisava nem de Jesus ter morrido, era só esperar o tempo passar, né? Vamos esperar o tempo passar. A única coisa que redime a nossa alma é o sangue do Cordeiro. E para isso nós temos que enfrentar o que nós temos que enfrentar, não é? De peito aberto, com a graça de Deus, com força moral, com coragem. Então a Bíblia fala de muitos exemplos de pessoas que fugiram. Você estuda a vida de Caim,
quando Caim assassinou o irmão, se tornou o quê? Um fugitivo na face da terra. Ganhou a fama de ser um vagabundo, uma pessoa sem paradeiro, que não tinha raízes em lugar nenhum, se tornou um fugitivo, não é? Então a Bíblia mostra muitos exemplos de pessoas que fugiram de Deus. O exemplo de Moisés, um exemplo também muito forte. Todos nós conhecemos muito bem a história de Moisés. Foi criado como filho da filha de Faraó, só que ele era um hebreu, ele tinha que conviver com esse conflito. Ele era príncipe do povo que escravizava o povo dele. Então ele quis fazer algo, ele quis, ser o libertador da nação, usando os recursos do Egito. Mas na verdade, quando ele tentou fazer a coisa no seu braço, realmente ele cometeu um crime muito sério. A Bíblia fala de uma situação que tinha um egípcio maltratando um hebreu, e Moisés se enfureceu tanto contra aquilo. A Bíblia fala que ele olhou para um lado, olhou para o outro, não havia ninguém, e ele partiu com tanta fúria sobre aquele egípcio, aquele exator egípcio, que ele assassinou esse homem. Ele assassinou, tentou encobrir aquele crime. Numa outra situação, onde ele vai tentar ajudar os seus compatriotas, alguém joga na cara dele: quem te constituiu juiz sobre nós? Também vai nos matar como matou o egípcio. Por causa dessa palavra, Moisés desistiu de si mesmo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: não é fácil você matar uma pessoa. Eu tenho atendido pessoas que assassinaram pessoas. Você nunca mais é o mesmo. Eu fico pensando, depois que esse hebreu falou com Moisés: quem te constituiu juiz? Você também quer nos matar? Eu ficava pensando assim, a imaginação de Moisés: como é que Deus usa um assassino? Como é que Deus vai usar um assassino? Então naquele momento, Moisés, ele mesmo, se tira de campo, ele dá um cartão vermelho para ele mesmo, ele se autoexila, ele vai lá para o deserto, 40 anos no deserto, e quando Deus se manifesta a Moisés, ele fala: Moisés, sua ferida está lá no Egito, você tem que voltar lá, não é só para tirar o povo, não, é para você ser livre. Enfrenta o seu passado. Moisés não queria de jeito nenhum. Aí vem toda aquela situação: Moisés, se eu te mostrar o seu coração, coloca a mão no peito, ele tira, a mão está leprosa, bota de novo, Deus cura. Moisés, eu posso sarar o seu coração. Aí joga a vara no chão, a vara se transforma numa serpente, símbolo do seu passado não redimido. Toda aquela tragédia do Egito, a serpente era o símbolo do Egito. Moisés se expõe, se vulnerabiliza, pega essa serpente pela cauda, enfrenta o seu passado. Até quando você vai ser um fugitivo? E quando Moisés se vulnerabiliza e pega naquela serpente, ela se transforma numa vara, e com aquela vara que ele volta no Egito para julgar os deuses do Egito e libertar o povo, se tornando também uma pessoa livre. A Bíblia fala de muitas pessoas que foram fugitivas. Fala de Jonas. Eu acho que esse foi o cara que fugiu mais rápido na Bíblia, não é? Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, é o chamado de Deus para Jonas ir até Nínive. No versículo 3, fugiu Jonas da face do Senhor. No terceiro versículo do primeiro capítulo, o cara caiu fora, fugiu. A gente conhece a história de Jonas. Tomou navio numa outra direção, veio a tempestade, aqueles marinheiros lançam sortes, o culpado é Jonas, é lançado no mar, toda aquela experiência terrível, vem o peixe, engole Jonas, sepultado no coração dos mares. É quando ele decide: Senhor, eu não quero mais fugir, quero te obedecer. E o peixe vomitou ele lá na praia certa de Nínive, né? Não te aconselho você ir para o seu chamado de peixe, não.
Vai chegar com um cheiro bem desagradável, né? Obedece a Deus, é a coisa melhor que tem. Mas o problema de fugir revela que tem um quadro de reprovação nas nossas vidas. E essa é a história de muitas pessoas. Irmãos, o que acontece muitas vezes? Você se converte, você vai para uma igreja. Quando você está naquela igreja, o que vão acontecer? Problemas. Toda igreja tem pessoas, não é? E pessoas são sinônimos de problemas. Onde tem gente tem problema, onde tem muita gente tem muito problema. Não é verdade? Por que você veio para a igreja? Por que eu vim para a igreja? Porque a gente era um pepino ambulante. Muitos de nós pensamos assim, não, eu vou lá na igreja, eu vou para Deus, quem sabe Deus consegue resolver a minha problemática. Então, irmãos, problema é motivo para você sair de uma igreja? Não, é motivo para você ficar, não é motivo para você sair. Seja uma bênção, entende? É nesses problemas que nós vamos crescer, que nós vamos amadurecer na fé, não é fugindo das coisas. Certa vez, uma pessoa chegou para Billy Graham, falou: Billy Graham, qual que é a igreja perfeita? Aí o Billy Graham olhou para ele assim e falou: meu irmão, eu não sei qual que é não, mas o dia que você encontrar, não entra nela não, que você vai estragar tudo. Não é? Então, irmãos, a gente chega na igreja e Deus começa a tratar conosco. E Deus vai usar quem para tratar conosco? Pessoas, não é? Pessoas que são diferentes de nós. E quando Deus começa a tratar com a gente, de repente a gente dá uma escorregada, inventa um pretexto qualquer, de preferência bem espiritual, e sai da igreja, pela porta dos fundos. Lógico que quando você sai mal de uma igreja, ou de uma instituição qualquer, quando você sai mal, você vai levar o problema com você, você vai levar a sua mudança. Aí você entra em outra igreja, aí de repente, hora que Deus começa a te colocar na quina, tratar com você novamente, você inventa uma palavra, uma desculpa, sai daquela igreja, deixando uma série de coisas mal resolvidas e vai para outra. Aí chega na outra, vai para outra e vai para outra. Tem algumas pessoas que já passaram por todas as igrejas da cidade. Já passaram por todas as igrejas da cidade. Da primeira igreja que ela saiu, a mobília dava para levar até numa bicicleta. Agora tem que ter uma Scania para levar o caminhão de problema, de portas fechadas, de ressentimento, de briga, de discórdia, de inimizade. E esse tipo de pessoa, gente, que está sempre fugindo, não é? Sempre fugindo, é aquela planta que não cria raízes. Quando você pega uma planta, você arranca ela daqui e bota ela cá, depois arranca daqui e bota lá, nunca criou raízes. Aquela pessoa infrutífera, fraca, que não suporta nenhuma prova, não é verdade? São os fugitivos, pessoas fugitivas, fugindo, fugindo, fugindo e fugindo. Irmãos, quando uma pessoa tem esse perfil, certamente existe um quadro de reprovação instalado na alma desse indivíduo. Às vezes a pessoa vai precisar de voltar nesses lugares, restituir, não é? Ou é muito comum você ver igrejas que saem de igrejas deixando rupturas terríveis, não é? Gerando legado de divisão. De repente, a pessoa sai da igreja, leva um pedaço da igreja com ela,
Negócio terrível, um trauma tremendo. Aí de repente aquela igreja então já é a divisão da igreja que se dividiu. É um negócio terrível, gente. Eu tenho visto pastores que começaram ministérios assim, e eles estão voltando lá para a igreja de onde eles saíram para pedir perdão, não é? Para reatar o relacionamento. Gente, isso é libertação, isso é avivamento, ok? Não adianta fugir, tem que saber sair bem, não é? E é muito interessante que Deus, Ele só tira você de um lugar quando você não quer sair, sabia? Deus só tira você legitimamente de um lugar quando você está bem, quando você já não quer sair. Você fala, não, Deus, agora eu quero ficar por aqui mesmo. Aí Deus fala, não, meu filho, realmente seu tempo acabou aí, está na hora agora, eu tenho outra coisa para você, nessa daí você foi aprovado. Né? Fuga, isso é um sintoma de reprovação. O sexto sintoma é a ingratidão e a crítica. Ingratidão e crítica. Sempre quando uma pessoa não é aprovada numa circunstância, ela pode extravasar isso através de muita murmuração, crítica, né? A crítica é maior que a ênfase ao incentivo. A pessoa não enxerga soluções, ela só enxerga defeitos. Aquelas pessoas que para ela não tem sugestão, ela não sabe cooperar. Não, isso está errado, ela só critica. Mas a hora que precisa dela cooperar com a solução, não me bota nisso não. Só critica. Ela está ferindo com a mesma arma que foi ferida. E muitas vezes manifestando ingratidão, que é o mais sério. Sinceramente, irmãos, olha, talvez o principal termômetro para você avaliar a saúde espiritual, emocional de uma pessoa é a gratidão. A gratidão revela tudo sobre a pessoa. Toda pessoa saudável é grata. Ela tem profunda gratidão e expressa profunda gratidão em tudo e por todos. Ela expressa gratidão. A gratidão é a marca de uma pessoa sarada, saudável. Toda pessoa ingrata, existem focos de infecção na vida dessa pessoa extremamente sérios. Eu costumo dizer que a linha que separa o pobre do miserável é a gratidão. Porque veja bem, gente, a Bíblia fala assim que o pobre Deus o fez. Você pode achar isso estranho, mas o pobre é de Deus, viu? E Deus cuida do pobre, não deixa ele passar necessidade não é? E mesmo quando ele passa, ele fala, o Senhor vai prover. Agora, o miserável, quem faz é a ingratidão. É a pessoa que cospe no prato que comeu, é a pessoa que paga o bem que recebeu com mal, não é? Eu não sei se você já observou isso. Às vezes pastores passam por situações assim. Aquela pessoa, você ajuda, você aconselha, você faz, você leva, você traz. O dia que você não pode atender um capricho daquela pessoa, pastor, não presta, não me ama, vou embora da igreja. Dá um chilique espiritual, vou desviar. Não, é verdade, tem uns que dão um chilique, eu vou desviar, não é?
por causa de um capricho que ela não pode ser atendida. Irmãos, essa pessoa vai para a sarjeta. A ingratidão leva para a miséria. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida espiritual. Eu me lembro, a gente estava num evangelismo de rua, sabe, mais de 20 anos atrás, lá em Belo Horizonte, na Praça 7, no coração da cidade. A gente fazia uma roda, um violãozinho, cada hora um ia lá no meio da roda, pregava e tal. Aí chegou uma dessas mendigas de rua. Na época era estudante e tal, né? Pediu dinheiro para um, para outro, veio até mim, pediu dinheiro. Tudo que eu tinha no bolso, as moedas, né? Estava de moto na época. Tudo que eu tinha eu tirei. Pus na mão dela. Ela olhou. Só isso? Eu falei, o quê? Arranquei o dinheiro da mão dela. Falei, se não serve para você, para mim serve. Eu comecei a entender que pessoas ingratas vão para um lugar de miséria. Irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. O princípio mais elevado de prosperidade é gratidão. É gratidão. É assim que você quebra essa introspecção negativa crônica, autocomiseração, autopiedade, não é? Essas tristezas que nos abatem. O espírito de gratidão nos liberta. Quando você vê na cultura americana, até interessante, Estados Unidos tem um dia que eles param só para agradecer, o Thanksgiving Day, dia das ações de graças. Gratidão é uma coisa muito poderosa, gente. Mas a ingratidão revela que existem feridas, inseguranças, concupiscências, um quadro de reprovação que está instalado na vida da pessoa. Isso muitas vezes se reflete não apenas na igreja, mas muitas vezes em lideranças. Irmãos, olha, tem situações muito tristes. De repente aquele membro da igreja, o cara ficou na igreja 10 anos, 15 anos, cooperando, ajudando, abençoando, não é, ofertando, por algum motivo. Esse membro fala assim, não, eu quero sair da igreja. Não quero entrar no mérito se ele está certo ou está errado. Fala, eu vou sair da igreja. Aí o pastor fala assim, vai sair da igreja? Está amaldiçoado. Coisas terríveis vão acontecer com você. Vai voltar aqui rastejando. Irmãos, isso é ingratidão. Olha, se você é pastor, uma pessoa quer sair da sua igreja, faça uma festa de despedida, pelo amor de Deus. Celebra o tempo que essa pessoa foi bênção ali. Nós vamos despedir esse irmão na bênção. Mesmo vamos dizer que esse cara está saindo todo errado. Se ele está saindo errado, Deus vai tratar. Aí sim ele pode voltar. A porta ficou aberta para ele voltar. Mas quando o pastor fala está amaldiçoado, você pode ter certeza, ele não volta ali mais não. Alguns pastores, pessoa sai da igreja, vai para o mundão, ele não está nem aí. Desviou mesmo. Agora, se vai para a igreja do outro pastor, é briga. Aí é briga. Irmãos, isso é ingratidão. Nenhum pastor tem o direito de fazer isso não. Como nós falamos, isso também é macumba. Isso é feitiçaria, isso é rebelião contra Deus. Quando a Bíblia fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, isso é uma confrontação, não é para o povo, é para o líder, foi para Saul, que queria controlar tanto o povo, que Deus falou, você está em rebelião a mim, Saul, querendo controlar a vida das pessoas, querendo bancar o dono da vida das pessoas, você está em rebelião, isso é ingratidão. Qual que é a tendência desse ministério? É murchar, é morrer. Irmãos, nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, não é?
Toda atitude de ingratidão, de crítica depreciativa, revela um quadro de reprovação instalado na nossa vida. Existe um foco de infecção, precisa de ser tratado. E o último ponto que eu quero falar para a gente terminar: a vanglória ou isolamento. São dois pecados sérios contra a comunhão. Na verdade, isso é uma forte tendência. Toda pessoa reprovada quer disfarçar ou encobrir a reprovação, o estado de reprovação. O principal motivo para isso é a vergonha, porque ninguém quer ser exposto, ver o seu estado de reprovação exposto. A pessoa não quer se humilhar. A maneira de disfarçar a reprovação é através da vanglória, estratégia de vanglória, onde a pessoa passa a se autoafirmar em busca de reconhecimento, aquele mecanismo da autoafirmação, não é? Às vezes a pessoa usa máscaras espirituais, títulos, dons, misticismo, né? Mistificando os dons, para tentar conquistar reconhecimento de todo mundo. A pessoa, ela mesma se intitula de profeta e começa a controlar a vida das pessoas. Irmãos, nós sabemos que profecia é um dom tremendo, não é? E toda profecia tem que ser julgada. Quando alguém profetizar para você, não vai aceitando, julga aquela profecia à luz do caráter de Deus, não é? Mas muitas pessoas têm essa tendência, não é? De irem para uma postura de misticismo, de autoafirmação. Todo mundo que tem necessidade de se autoafirmar em alguma coisa, no fundo é porque a pessoa não é, ela está em conflito. Todo mundo que fala assim, irmãos, eu sou uma bênção mesmo, entendeu? A Bíblia fala o quê? Não seja a sua boca que te louve, seja a boca do estrangeiro. A pessoa que tem necessidade de se autoafirmar, o líder precisa falar, eu sou o líder aqui, é porque às vezes ele já deixou de ser há muito tempo. Porque liderança envolve voluntariedade, pode até ser o chefe, não o líder. A essência da liderança é a voluntariedade. O líder é aquela pessoa quem as pessoas seguem voluntariamente, sem nenhuma pressão. Então muitas vezes vem esse tipo de estratégia, não é? De disfarçar, da pessoa se autoafirmar, buscar reconhecimento espiritual, manipular respeito espiritual das pessoas, e a pessoa acaba o quê? Só se queimando. Uma vez eu estava ministrando na igreja de um pastor, ele falou assim, Cote, eu já estou incomodado aqui com uma irmãzinha. Ele falou, olha, essa irmã de uma outra igreja, ela tinha até a carteirinha da igreja que ela pertencia e tal, e ela sempre ia lá, não é, no culto, e pedia para esse pastor, posso dar um testemunho? E o pastor, o cara assim, muito boa praça, né? Não, minha irmã, dá um testemunho. Então ela várias vezes foi dar o testemunho. Só que o pastor falou, Cote, rapaz, eu já estou meio incomodado com essa irmã, porque os testemunhos dela eram assim, tão mirabolantes, não é? Tão exagerados. Tudo que você pode imaginar de tragédia que pode acontecer com uma pessoa, aconteceu com ela. Ela já foi atropelada, já teve todo tipo de câncer, já ficou leprosa, já morreu, já ressuscitou, já não sei o que, não é? Tudo que você pode imaginar que pode acontecer com uma pessoa, cada testemunho que ela vai dar é uma coisa assim, não é? Agora, irmãos, é o que Paulo fala em Colossenses 2.
Você lembra que Paulo fala lá, aquelas pessoas, pretexto de humildade, culto aos anjos, todo aquele excesso de espiritualidade. Paulo falou, essas pessoas estão inchadas na sua carnal compreensão. Ouça o que eu estou te dizendo. Todo esse excesso de espiritualidade, essas coisas exageradas, no fundo é carnalidade. São pessoas carentes, doentes, que precisam da atenção das pessoas, estão mendigando o amor das pessoas. Veja bem, essa irmã, tadinha, não é que ela estava dando um testemunho, ela estava viajando na maionese, na fantasia dela. Irmãos, eu digo isso porque quando você trabalha com aconselhamento, um dos mecanismos de autodefesa que muitas pessoas acionam é aquela tendência da pessoa sofrer tanto, principalmente na infância, que ela começa a negar a realidade. Às vezes a pessoa não tem um pai, ou é abusada. A situação impõe tanto sofrimento, tanta penúria, que a pessoa ela começa a falar, não, isso não está acontecendo comigo. Ela nega a realidade. O meu pai não é assim, o meu pai é assim, assim, assim. E esse é o problema, quando você nega a realidade, você fantasia a vida. Você começa a mentir para você mesmo. Isso pode evoluir e chega num ponto que a pessoa começa a acreditar nas mentiras que ela mesma inventa. Eu tenho atendido pessoas assim. Pessoas que elas falam, pastor, eu tenho uma dificuldade terrível com mentira, a ponto de acreditar na mentira que ela conta. Uma coisa que a pessoa vai desenvolvendo. Esse é o problema da pessoa disfarçar a reprovação, a vanglória. E a maneira de encobrir é através do isolamento. A pessoa simplesmente evita a comunhão. Ela evita a comunhão. E talvez esse é o sintoma mais sinistro de tudo que nós falamos aqui. A pessoa se isola. É comum a gente até ouvir pessoas que falam assim, eu não me submeto a homens, eu só me submeto a Deus. Já viu gente falando isso? Essa pessoa está doente, está mal, está mal. Irmãos, nós não podemos ser de Jesus e não ser do corpo de Jesus. Às vezes a gente atende muita gente que quer libertação, lá no cabeçáriozinho da ficha, tem lá, qual igreja você é, quem que é o seu pastor? Tem um cara, nem igreja tem. Aí você só trabalha com aconselhamento ali, esse é o principal ponto dele, ali você já espreme de ferida, o fato do cara não ter uma igreja, aí você tem que demolir todas aquelas barreiras que estão no coração dele. Bom, olha, se você corta um pedacinho do seu dedo, você coloca lá no canto, você volta daqui uma semana, o que aconteceu com esse pedaço de dedo? Necrosou, apodreceu. Gente que sai da comunhão, que se isola. A Bíblia fala, aquele que se isola está insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria, busca os seus próprios interesses. Provérbios 18:1. Todo mundo que se isola, na verdade, essa pessoa tem um quadro de reprovação instalado. E muitas vezes ela está tentando manipular as pessoas, manipulando a si mesma. Já viu aquelas pessoas que elas também falam assim, não, hoje eu não vou no culto, eu quero ver se o pastor sente a minha falta, eu quero ver se as pessoas sentem a minha ausência, eu não vou no culto. E o pior é que ninguém sente a falta dela. Esse que é o pior, ninguém sente a falta.
Alguém até comentando, não, o culto hoje estava mais leve, né? Parece que aquela nuvem carregada não estava no culto. E essa pessoa então vai só se isolando, e daqui a pouco o quê? Necrosou, apodreceu. Toda pessoa que se isola, isso é sintoma de um quadro de reprovação. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Só existe cura através dos relacionamentos. Só existe cura através dos relacionamentos. Toda pessoa que se isola adoece espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, adoece, vai pirar, não é? Então, irmãos, esses são alguns sintomas que vão diagnosticar uma pessoa reprovada. 6 coisas que nós falamos: a desconfiança generalizada, estagnação e desânimo, ressentimento e prevenção, atitude de fuga, ingratidão e crítica, vanglória ou isolamento. Esse é o quadro de uma pessoa reprovada. E isso não são apenas sintomas, mas são pecados. São situações que nós precisamos de tratar com elas e tratar com as raízes, com as causas que estão sustentando esses pecados na nossa vida. O ponto de partida para sermos restaurados por Deus é o diagnóstico, é nos enxergarmos com os olhos de Deus e realmente estarmos abertos para que Deus possa começar a transformar a nossa vida nessas áreas. Sem isso, irmãos, não existe uma possibilidade de sermos aprovados por Deus. Então curva sua cabeça agora. Eu quero orar com você. Hoje nós vamos fazer um altar de arrependimento mesmo, em relação a tudo isso que foi mencionado. Se você precisa de se arrepender por causa dessa desconfiança generalizada, por causa da sua apatia espiritual, por causa dos ressentimentos, das prevenções, por causa da atitude crônica de fuga, porque você tem sido ingrato, você tem criticado irresponsavelmente a vida de outras pessoas, ou você tem sustentado máscaras, vanglória, isolamento, se isolado, saído da congregação. Se esses pecados podem ser identificados no seu estilo de vida, se você crê que você precisa de fazer um concerto com Deus essa noite, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu sei que há cura aqui, o bálsamo de Gileade está nesse lugar, o Senhor está nesse lugar, Ele é grande em perdoar, rico em perdoar.